O que a gente mais aprendeu. O que é que o missionário falou para vocês e fez com que vocês achassem interessante e dissessem, não, eu acho que eu vou ficar frequentando essa igreja. Eu acho que essa igreja é uma igreja verdadeira. Disseram assim, vai domingo pra lá, não sei o que, domingo tem brincadeiras, já, tipo, tem comida, esse negócio, brincadeiras pra ouvir lá, as pessoas lá no, como é que fala? No Sacramento. No Sacramento. No Sacramento. Eles disseram pra gente ver, se a gente gostasse, a gente continuar frequentando a igreja. Se a gente gostasse, não era pra gente ir, não. Entendi. E aí vocês foram lá e viram os sacramentos. Isso foi em um domingo. Um domingo. E os sacramentos, que eles falam sacramentos, foram o quê? O sacramento é o pão e um pouquinho assim. Então vocês assistiram um culto. O culto lá. Né? Aquela reunião da igreja, que vai o bispo, né? Aí ele dá a palavra. E você? Eu gosto das brincadeiras lá, né? Eles são legais, eles ajudam qualquer coisa, eles oferecem alguma coisa também. Eu gosto deles porque eles são legais, não são outras pessoas. Fica com raiva, eles ajudam bastante. Não, e realmente a igreja Mórmon, né, a igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, ela é conhecida por ser uma igreja que doa muito, ajuda muito, tem uma ação comunitária, uma ação social, que é uma das maiores do mundo, sabe? E realmente, quando você vai para a igreja, tem lá os jovens, tem lá futebol, comida, né? Quem é que não gosta? Né? É bom demais. Mas vocês também escutaram sobre a história da Igreja Mórmon. Vocês também escutaram sobre Joseph Smith, sobre o plano de salvação que a igreja tem para todos vocês. Eu acredito que vocês aprenderam sobre isso, né? E o que é que vocês entendem sobre salvação? Qual é o plano de salvação que Deus tem para a gente? O plano de salvação? Para mim, o plano de salvação é aquele, quando ele voltar, né? Quando tiver o arrebatamento do negócio, ele for poder ir para o céu. Os que foram bem e os que não foram, vai ter a segunda chance de poder ir também. Uhum. Aí. Basicamente lá na Bíblia, em João 3, né, João, capítulo 3, versículo 16, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o plano de salvação de Deus foi justamente esse, foi enviar o seu filho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e que através da morte de Jesus Cristo, né, ele perdoa todos os nossos pecados e a gente crendo nele, nós somos salvos, né? Mas você estava falando sobre Joseph Smith. Aí qual era a dúvida que tu tinha? É que o livro de Mormon foi criado há muito tempo atrás. É para saber se ele foi criado ou foi Joseph Smith que criou ou restaurou ele. Uhum. Então, o livro, no caso esse livro aqui, ele veio junto com, com o nascimento da igreja de Jesus dos Santos Últimos Dias, né? Essa igreja, ela só tem um pouco mais de 200 anos, né? Que Joseph Smith ele viveu lá no século XIX, né? 1800 e pouco. Então, eles falam que Joseph Smith ele morava lá nos Estados Unidos, né? E ele sempre sentiu dúvida para que denominação pertencer, né?
Ele não sabia se ele deveria pertencer à presbiteriana, à batista ou à metodista, né? Então teve um dia que ele foi pedir sabedoria a Deus e ele foi para o bosque, lá da cidade onde ele morava. E nesse bosque, dois anjos apareceu para ele. E aí um desses anjos, né? No caso dois espíritos, né? Duas pessoas apareceram para ele. No caso foi Deus Pai e Deus Filho. E Deus Filho fala para ele que todas as igrejas elas estão corrompidas e todas as suas crenças são abomináveis aos olhos dele. Então estava dizendo para Joseph Smith ele não pertencer a nenhuma delas. Logo depois, Joseph Smith ele começa a escrever, ele recebe uma outra visita de um anjo e o anjo mostra para ele placas de ouro, onde nessas placas de ouro continha tudo que está dentro desse livro aqui. Então, Joseph Smith, segundo a história da igreja, ele traduziu o que continha nessas placas de ouro e ele fez o livro de Mormon. E logo após a criação do livro de Mormon, ele criou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Só que Joseph Smith ele vai ensinar várias doutrinas, vários ensinamentos que são contrários ao que a Bíblia ensina. Vocês aprenderam alguma dessas doutrinas? Por exemplo, sobre como é que nós podemos ser salvos? Como é que nós podemos ir para o céu? Como é que nós podemos não ser condenados ao inferno? Já foi ensinado isso a vocês? Não? Perdão. Perdão. Não matar, não roubar, não Deus não. Veja só, o que eu tô querendo explicar para vocês é o seguinte. Desde a época da igreja primitiva, desde a época dos apóstolos, de João, de Pedro, de Paulo, até mesmo desde a época de Jesus Cristo, já existia falsos mestres da lei, ensinando falsos ensinos, ensinando um falso evangelho. Tanto o apóstolo João como o apóstolo Pedro, eles combateram contra o gnosticismo e também combateram contra o docetismo. O que era isso? Basicamente, eram ensinos de que Jesus Cristo, por exemplo, ele não veio em carne. Ele não veio em carne. É como se ele dissesse que Jesus Cristo, o corpo de Jesus Cristo, ele não tinha carne, não tinha músculos e ossos. Era parecido com o nosso corpo, mas era algo totalmente diferente. E isso era um falso ensino. Entendeu? Então, um dos ensinos que o livro de Mormon ele vai ensinar para a gente está lá em 2 Néfio, capítulo 25, versículo 23. Abre para mim. 2 Néfio, capítulo 23, capítulo 20. Aqui, ó. 2 Néfio, capítulo 25, versículo 23. Vocês podem ler para mim em voz alta? Nós trabalhamos diligentemente a escrever a fim de substituir nossos filhos e também nossos irmãos, e acreditam em Jesus E acreditarem em Cristo, Cristo e a auxiliarem-se com
Deus, pois sabemos que é pela graça que somos salvos, depois de tudo o que podemos pudemos fazer. O que é que vocês entendem aí, nesse texto? O que é que vocês entendem? O texto está dizendo o quê? Que nós somos salvos como? Pela graça. Depois de tudo o que pudemos fazer. Pela graça. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Só que tem uma vírgulazinha, né? Depois de tudo o que pudermos fazer. O que seria isso? Depois de tudo o que pudermos fazer? Depois de tudo que a gente puder fazer o bem, Uhum. Fazer o bem, obedecer os mandamentos, olha o Evangelho. espalhar o evangelho, né? A igreja dos Espírito Santo dos últimos dias, ela vai ensinar justamente isso. Que a salvação ela é pela graça, mas você tem que ser merecedor dela. Você tem que fazer por onde? Você tem que fazer tudo que você puder fazer para você poder receber essa graça. Você tem que obedecer os mandamentos, ter que ir na igreja, ter que ser batizado, né? Mas será que é isso que a Bíblia ensina? Será que é isso que o nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo, ele vai nos ensinar? E aí eu gostaria de convidar vocês para ler a nossa base. A nossa base é o que veio primeiro. Quem é que veio primeiro? O livro de Mórmon ou a Bíblia? Amém. E há mais de 2000 anos, não foi? Isso. Muito, 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 muito bom. Então, lá em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 8 e versículo 9. Sua vez de ler. Certo? Lê aí pra gente, versículo 8 e o versículo 9. Tá aqui, ó. Esse que está da amarelinho. porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Qual é a diferença aí? A diferença é que Somos salvos pela graça dele. Nós somos salvos pela graça dele. Mediante o quê? Mediante a fé. E isso não vem de nós. É dom de... Deus E não é pelo quê? não é pela Não é pelas... graça, E não é pelas... graça, Não. obras. Não é pelas obras. Não é pelas obras. O que é que isso nos ensina? Independente de tudo que eu puder fazer, para eu ser salvo, eu preciso de apenas uma coisa. O quê? Acreditar em Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não veio de vós, é dom de Deus. E não é pelas obras, para que ninguém se vanglorie. Aqui está ensinando que a salvação ela é somente pela fé. É somente pela fé. E eu não preciso fazer nada. Não importa o que é que eu faça. Se a minha salvação ela é justificada por tudo que eu faço, então a salvação ela já não é graça. Ela já não é graça, porque graça é algo que é dado gratuitamente. Entendeu? Ou seja, a salvação ela é uma graça imerecida. Nós não merecemos isso. Porque todos nós somos ruins. Todos nós pecamos. Não há um justo sequer, pois todos carecem da glória de Deus. Isso está lá em Romanos. Tá bom? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Da mesma forma que existiam falsos ensinos naquela época, falsos evangelhos, nos dias de hoje também existe. E a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ela é considerada uma seita por nós cristãos. Uma seita
Porque toda seita é toda aquela instituição, denominação, que altera, deturpa e ensina tudo que é contrário ao que a Bíblia fala. Então, no livro de Mórmon, vai dizer que a salvação é pela graça, mediante a fé. Mas tem uma vírgulazinha. Depois de tudo o que pudermos fazer. Ela está deturpando totalmente o ensinamento bíblico. E veja que é muito parecido. Pela graça sois salvos, mediante a fé, depois de tudo que pudermos fazer. Mas na Bíblia, em Efésios, fala que pela graça nós somos salvos, mediante a fé, mas isso não vem de vós, é dom de Deus, e não é pelas obras, para que ninguém se vanglorie, para que ninguém chegue e fale, eu sou merecedor dessa minha salvação. Eu mereço porque eu sou melhor do que você. Você é pior do que eu. Está entendendo? Então, o que acontece? A gente está aqui conversando e digamos que chega um muçulmano. Chega um muçulmano e fala, eu creio em Jesus Cristo. Eu creio nele. Mas ele foi um grande profeta. E ele não morreu pelos nossos pecados. E ele também não ressuscitou no terceiro dia. E eu creio nisso porque eu orei e o meu Deus me falou que isso é verdade. Da mesma forma, a gente pode encontrar outras pessoas dizendo que Jesus Cristo ele é o arcanjo Miguel. Como também a gente pode encontrar outras denominações que falam que Jesus Cristo ele é o irmão de Satanás. O que é que nós vemos aqui? Nós estamos vendo, nos deparando com vários tipos de quê? Não, vários tipos de Jesus Cristo. Um fala uma coisa, que ele é uma coisa, outro fala outra, outro fala uma coisa totalmente diferente. Então, se eu tenho vários tipos de Jesus Cristo, o que é que eu devo fazer? Um tem que ser o verdadeiro. Algum é o verdadeiro, só existe um Jesus Cristo. Então, para onde é que eu tenho que ir? Para onde é que eu tenho que ir? Qual é a nossa base? Qual é o nosso fundamento? O que é que veio primeiro? A Bíblia. Porque lá em João 17:17 vai dizer que a palavra de Deus é a verdade. Então, se eu quiser conhecer o verdadeiro Jesus Cristo, eu tenho que ir para a Bíblia. Então, é aqui que a gente vai encontrar a verdade. Porque tudo isso aqui procede da boca de Deus. Lá em Mateus, capítulo 4, versículo 4, o Senhor Jesus vai dizer, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando nós estamos lendo a Bíblia, nós, na verdade, estamos escutando Deus falar com a gente. Porque Deus usou pessoas para escrever isso aqui, mas o que eles escreveram procedeu da boca de Deus. Então, eu fico feliz em poder estar aqui compartilhando isso aqui com vocês. Compartilhando para onde que nós devemos qual o caminho correto. O caminho correto está aqui, na Bíblia. E não nisso aqui. Isso aqui é um ensino, um livro que deturpa, altera toda a Bíblia. Beleza? Então, tenham cuidado. Tenham cuidado com essa igreja, que essa igreja é uma igreja que ela ensina um falso evangelho e é uma igreja que não traz uma mensagem de vida, mas sim uma mensagem de morte. Eles creem no falso Cristo. Eles creem em um Cristo que não salva. Quando eu falei que tem denominações que acreditam, que creem que Jesus Cristo ele é irmão de Satanás, a igreja mormon. A igreja mormon acredita que Jesus Cristo é irmão de Satanás. E
Isso é uma blasfêmia, uma heresia isso, né? Então, Satanás, ele age assim. Satanás, ele aparece como um anjo de luz. Ele aparece com pessoas bacanas, legais, em lugares que pode lhe dar comida, em lugares que o pessoal pode jogar bola, se divertir. Mas o que, na verdade, Satanás quer é enganar vocês, né? Mas que bom que Deus fez com que nós estivéssemos juntos hoje aqui e que eu pudesse compartilhar um pouquinho da palavra de Deus para vocês. E eu gostaria que vocês refletissem um pouco mais sobre isso. Beleza? Inclusive, eu vou fazer um convite para vocês. Que tal a gente ir para a igreja a qual eu pertenço? Que é a Igreja Presbiteriana do Pina, no próximo domingo. É de 9 horas da manhã. Volta de meio-dia. Vai todo mundo no meu carro. Se tiver uma calça comprida, melhor. Se não tiver, vai com o que tem. Não tem problema. Sapato ou sandália? Se puder ser sapato, melhor. Não que seja proibido ir de sandália. Mas já que nós estamos indo para a igreja, que ali é a casa de Deus, é um local sagrado, é importante que a gente queira ir para a casa de Deus de uma forma mais bonita. Não tem problema, vai de sandália. Não tem problema. A gente vai de sandália, então não tem problema. Vocês têm mais alguma dúvida? Outra coisa. Joseph Smith teve um discurso, que é o discurso mais famoso dele, que ele fez em King Follett, lá em Nova York, se eu não me engano. Eu não sei se foi em Nova York, mas é o discurso que se chama Discurso de King Follett. E lá, Joseph Smith ele vai ensinar que todos nós podemos um dia ser deuses. Que você pode um dia se tornar um Deus. Que se você obedecer todos os sacramentos e ordenanças da igreja e você conseguir alcançar a exaltação, você um dia pode se tornar um Deus. Só que lá em Isaías, vamos para Isaías. Isaías 43:10. Que é Isaías, né? 28, né? Tá aí. Isaías 43:10. Lê aí. 43:10. Família, Pode ler. vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibas e me creias e entendas que sou eu mesmo. É que antes de mim, Deus, nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Antes de mim, nenhum Deus se formou, e depois de mim, nenhum se formará. Logo depois, lá em 44, versículo 6, ele vai dizer: assim diz o Senhor, Rei de Israel. Daqui. Seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. E além de mim, não há Deus. Há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Exatamente. Só existe um único Deus. Antes dele, nenhum Deus se formou, e depois dele, nenhum se formará. Tem como a gente ser um Deus? Tem como a gente algum dia se tornar um Deus?
Pois é. João 17:17. Que a palavra de Deus é a verdade. Todas as nossas respostas sobre Deus nós temos aqui na Bíblia. E tudo aquilo que ensina contrário à Bíblia é considerado uma seita. É uma heresia. Tá bom? Beleza? Então vamos combinar isso aí. Próximo domingo a gente ir lá na igreja. Tá certo? Beleza? Valeu, hein? Reflita sobre isso tudo aí que eu falei pra vocês. Tá bom?